pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É uma honra, um prazer enorme contar com a sua presença aqui conosco. Eu quero lembrá-los de que você ainda pode se inscrever no nosso grupo de estudos Claus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia Social, com desconto de 50%. São encontros semanais, grupo de estudo ali acadêmico nos assuntos mais profundos sobre cristianismo e sociedade. Vocês vão gostar demais, eu não tenho dúvida. Aproveite, o link está aqui embaixo, ok? Lembrando a vocês que na minha livraria, na livraria Daniel Lopes, você já tem acesso a uma seção na livraria que tem os livros que serão usados no nosso grupo de estudos. Então você pode clicar também aqui embaixo e já acessar a lista dos livros que a gente vai abordar, tá certo? E com um desconto especial, como sempre. Pessoal, quero dizer para vocês que o plano está seguindo exatamente conforme programado, né? Aquele plano de fazer com que todos aqueles que resistem um pouquinho à nova agenda que está sendo proposta para o mundo pelo Fórum Econômico Mundial, aquilo que a gente ficou conhecendo como o Grande Reset ou o Novo Acordo Verde, aquela ideia de que você não vai ter nada, mas vai ser feliz e tudo que você quiser, você vai ter que alugar e será colocado ali por um drone na porta da tua casa. Aquele cenário de filme distópico, né, que quando foi anunciado muitos anos atrás, todo mundo achou bobeira, mas acabou que a gente chegou nessa realidade e estamos vendo exatamente isso diante dos nossos olhos. E geralmente no meio jornalístico, na sexta-feira, é o momento que saem ali grandes matérias, né, grandes reportagens ali para fechar a semana e tal. E aí é muito interessante você analisar a vibe que o pessoal está comentando, né? O tipo de matéria, o tipo de notícia, o tipo de encaminhamento da notícia, o tipo de viés noticioso, né? Porque a gente acha que quando a gente estuda, né? Quando eu estudei, por exemplo, quando a gente estudou jornalismo, a gente aprendeu que a notícia precisa ser isenta, precisa ser objetiva, tem que evitar fazer juízo de valor, evitar adjetivos, né? Evitar conduzir o seu leitor ali para um determinado caminho. Para isso tinha lá o famoso lead, né? Você se restringir a dizer na cabeça da notícia, prover informações como o que, quando, onde, e como. Agora, porém, né, hoje a gente vê o viés midiático, né, mais funcionando ali intensamente do que nunca. O viés midiático é aquela ideia, né, de que os meios de comunicação de massa utilizam ali parcialidade na hora de selecionar e de cobrir os acontecimentos, né? Então, a ética jornalista, né, os manuais de redação, hoje parece que não estão mais valendo tanto quanto a gente imaginava, né? Hoje, por exemplo, a gente vê os franceses ali numa situação bem complexa com relação à crise sanitária e ninguém está dizendo, né, que o presidente da França é o único a ser responsabilizado por isso e que é tudo nas costas dele, mas a gente está vendo lá isso acontecendo na França. Lá na Itália, novamente, medidas de restrição bem intensas acontecendo, muitos lugares mundo afora, mas como a gente já havia identificado e mostrado para vocês aqui, o Brasil é aquele que vai ser colocado como um grande vilão. Então, vocês veem notícias hoje, por exemplo, brasileiros só podem entrar em 8 países, certo? Só Tonga, né, o povo afegão, e também Costa Rica, Macedônia do Norte, Nauru e entre outros, né? Então a matéria que é trazida é Brasil, o brasileiro que quer viajar só pode entrar em 8 países, né? A ideia que passa é a situação da crise sanitária no Brasil está tão complicada que o brasileiro está sendo mal visto lá fora, está sendo visto como alguém que oferece ali problema, está vendo ali como um problema em potencial, né? E é claro que você vai ver a matéria, você vai ler que parece que o brasileiro só pode entrar nesses outros países, né? Mas vocês lendo a matéria, você vai ver que esses 8 países são os únicos que têm restrições brandas para a entrada de brasileiros. Aí depois você vai ver os países que têm restrições moderadas, que é a maioria dos países aqui da América do Sul. Depois você vai ver os que têm restrições mais intensas, né?
como os Estados Unidos, né, os principais países da União Europeia, Portugal, França, Espanha, Alemanha, Japão, Austrália, Nova Zelândia, esses são aqueles que têm restrições mais fortes, tá? Então, a matéria tem esse viés também um pouquinho, né? Você acha que o brasileiro não pode entrar. Agora, é claro que ele pode entrar, mas vai ter que fazer ali um período de 14 dias mais resguardado. A gente está tendo, por exemplo, agora vai acontecer a etapa do Campeonato Mundial de Surf na Austrália. Tem muitos brasileiros indo para lá e eles estão num período ali passando no hotel, né? O que a gente olha da matéria parece que não tem jeito nenhum do brasileiro entrar. Até tem jeito de entrar, mas tem que seguir aí essas medidas chamadas moderadas, né? Então, para vocês verem que esse plano de colocar o Brasil como grande vilão global internacional está seguindo aí à risca o protocolo. Aí você vai ver também a conversa sempre intensa sobre as variantes, né? Como é que essas outras versões do agente causador podem surgir? Aí todo mundo vai falar que as pessoas que têm um sistema de defesa do corpo mais fraco, o agente causador fica muito tempo ali no corpo e por ficar muito tempo ali no corpo ele pode desenvolver esses novos modelos, essas novas modalidades. E aí é claro que eles vão esquecer que o Brasil não é o único que teve esse problema, teve o problema também no Reino Unido e na África do Sul, mas eles vão dizer só sobre o Brasil, né? Você não vê aqui explicações de por que só esses 3 países têm esse tipo de questão. É claro que uma situação curiosa que eu sempre trago de volta aqui para vocês é que na mesma semana em que começaram as imunizações no Reino Unido e o mundo inteiro celebrou, o mundo inteiro ficou feliz porque o Reino Unido estava inaugurando, né, a imunização das pessoas. Todo mundo estava feliz, achando que já estava observando ali no futuro próximo, médio prazo, curto prazo, uma esperança de retorno à normalidade. Ficou todo mundo nesse otimismo, mas aí o que aconteceu? Na mesma semana em que o mundo celebrava o início da imunização no Reino Unido, apareceu exatamente no Reino Unido uma nova versão desse agente causador. Negócio realmente assim, qual é a chance de acontecer um negócio desse, né? Então, realmente impressionante. No Rio de Janeiro, a gente está vendo ali medidas mais incisivas sendo trazidas, né? Fechando praias, né? Vetando ônibus ali fretados, proibindo estacionamento na orla. Parece que as medidas ali elas começam nessa sexta-feira, por decreto municipal, e passam a valer a partir da meia-noite, né? Ou seja, a partir de amanhã, sábado, dia 20. E o fim das restrições vai ser na segunda, dia 22. Parece que é um negócio rápido, né? Só de sábado até segunda-feira. E é claro, a justificativa é uma espécie de precaução ali para não sobrecarregar as estruturas ali de atendimento das pessoas, né? Então o que eles estão proibindo, por exemplo? Permanecer na praia em qualquer horário, incluindo prática de esporte, banho de mar, comércio fixo e itinerante nas praias, né? Além de prestação de serviços de qualquer natureza, entrada de ônibus e demais veículos fretados na cidade, e a não ser aqueles que transportam funcionários, né, de empresas que levam pessoas para hotéis, né? No caso de turistas, por exemplo, eles vão ter que comprovar ali a sua hospedagem. Então, o Rio de Janeiro também, com essa nova gestão aí, entrando nessa vibe, né? É claro que a situação está estranha, né? A situação exige uma atenção, exige ali um comitê, existe um think tank, exige um grupo, né, de especialistas para lidar, mas o que é curioso é que nesse viés midiático que a gente falou no início, que envolve ali a seleção do que vai ser noticiado e o encaminhamento na abordagem dos fatos noticiados, é curioso que certos dados nós não vemos, né? Por exemplo, se você entrar hoje no rastreador da imunização do Financial Times, é um site internacional, está em inglês, mas é tranquilo de usar, você talvez que não saiba inglês, bota ali um tradutor, usa tranquilamente. Eu estou com ele aberto aqui na minha tela e você vê, né, que se você compara o Brasil com Israel, se compara o Brasil com os Estados Unidos, você vai ver que o Brasil está bem aquém das imunizações ali que são administradas nesse gráfico, né? Eles separam por 100 habitantes e também cumulativamente, ok? Se você compara o Brasil com
Israel, o Brasil vai ficar muito atrás, muito aquém. Agora, quando você pega os BRICS, você vai ver que uma questão muito curiosa, quando você reúne no mesmo gráfico e você escolhe quais países você coloca no gráfico, quando você reúne numa mesma análise, né, você só pode colocar 6 países por vez. Né? Quando você reúne estes 6, Brasil, Rússia, Dragão Vermelho, Índia, África do Sul e México, você vai ver que o Brasil está em primeiro lugar, ficando à frente da Rússia, razoavelmente à frente do Dragão Vermelho, bem à frente do México, bem à frente da Índia e muito à frente da África do Sul. Esse tipo de dado, por exemplo, não é anunciado. E é aí que a gente vê o viés midiático. E é nesse viés que o plano vai sendo implementado à risca. Vamos tomar muito cuidado porque tenho falado muito para vocês. Perceba a diferença entre a realidade em si e a percepção da realidade. O trabalho todo está acontecendo em cima da percepção da realidade. Por isso, esteja com o seu espírito crítico atento para você entender realmente essa dicotomia entre esses dois mundos diferentes, a realidade e a percepção da realidade, tá bom? Pessoal, desejo tudo de bom para vocês, que vocês estejam, peço a Deus que nos proteja a todos nós na nossa saúde, nos proteja aí do desemprego, nos proteja da falência, nos proteja nas nossas casas, né? Que essas enfermidades não possam adentrar o nosso lar e que você esteja guardado aí por Deus em nome de Jesus. Vamos orar porque existe uma enorme torcida nacional e internacional para que o Brasil viva tempos difíceis, né? E independente das causas desses tempos difíceis, nós pedimos a Deus para livrar o povo brasileiro, principalmente aqueles que têm menos estrutura e menos meios de ação, tá certo? Esse é o meu desejo para essa sexta-feira. Deixo um forte abraço para vocês e nós retornamos, se Deus assim permitir, às 17 horas com a nossa atualização da tarde. Forte abraço, dá uma olhadinha aqui embaixo, grupo de estudos Klaus, eu tenho certeza que você vai gostar demais. Fique com Deus. Últimos dias com desconto de 50%. Um abraço a todos. Valeu!